Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco. Até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito está feliz por isso. Olha só. Estamos exatamente agora em Natal, no Rio Grande do Norte, neste dia 8 de janeiro de 2020, onde nós temos encontro a partir das 18h30, já pode começar a chegar. Eu estarei ali na Rua Alto da Boa Vista, 325, Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte, tá? Se prepara, chama todo mundo, forma a tua caravana, a entrada ela é gratuita e você é o meu convidado. Glórias a Deus, queridos, não vou me demorar, o dia tá cheio, né? Quando a gente tá em viagem, quando tem agenda, fica bem apertado, mas eu não queria deixar de fazer o nosso propósito de sabedoria. Então estou aqui para nós aprendermos na presença do nosso Deus. Tá certo? Então serei breve, mas tenho certeza que o nosso encontro, apesar de breve, será valiosíssimo, porque é cheio da palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus no provérbio de número 8, que é o provérbio do dia, versículo de número 5. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Queridos, o interessante é que aqui está sendo dito pela boca do pregador, pela boca daquele que o Senhor está usando, no caso aqui sabemos nós, que foi Salomão. Aqui nós vamos entender que a própria sabedoria, tomando a sua boca, vai dizer: vocês inexperientes, adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. E lá na frente ela vai se apresentar, ela vai dizer: eu, a sabedoria, vos aconselho. Ou seja, a sabedoria ela está dizendo assim, inexperientes, adquiram prudência. Nós vamos falhar? Vamos, muitas vezes, queridos. Às vezes as pessoas elas têm medo de se lançar ao novo ou de fazer aquilo que elas precisam fazer e elas se escondem, elas se retraem com medo dos erros. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Caminhar com o Senhor, com sabedoria, não significa que nós nunca vamos errar. Significa que dentro da nossa caminhada nós vamos ter mais acertos do que erros. Você está entendendo? Nós vamos medir o sucesso não pela ausência de erros. Porque quando nós pensamos assim, nós nos amedrontamos e nós acabamos por não fazer aquilo que nós devíamos fazer. Por medo, por receio, por temor de errar, de desagradar o coração de Deus, não é verdade? Quantos aqui têm uma chamada linda, mas não exercem? Porque dizem: não, eu tenho medo de desagradar o coração do Senhor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. Quantos têm projetos maravilhosos no papel, mas que não colocam no âmbito da realidade? Por quê? Porque tem medo de não dar certo, tem medo da coisa não funcionar. E deixa eu te falar uma coisa: o sucesso ele não é medido pela ausência dos erros. O sucesso ele é medido pela quantidade de acertos. Erros sempre existirão na nossa caminhada, até porque você não é perfeito e eu também não sou. O único perfeito que passou na face da terra foi o Senhor Jesus. Você está entendendo? O único que não errou, que não falhou, que não pecou. E nós, quando alcançarmos este patamar, certamente já não estaremos mais aqui. Arrebatados seremos para a glória. Porque lugar de gente perfeita não é aqui, é no céu. Você está entendendo? Ou seja, nós falharemos sim, erraremos sim, nos equivocaremos por muitas vezes, mas quando nós somarmos, nós perceberemos que os nossos acertos ainda são maiores do que os erros. E aí nós temos a medida do nosso sucesso. Então não tenha medo de falhar, você vai adquirir. Como você vai adquirir experiência sendo inexperiente? Tentando. E nessa tentativa, muitas falhas, muitos erros, muitos equívocos, mas muito mais acertos. Você está entendendo? Então não tenha medo, não tenha receio. Entenda que você é um ser humano e que você vai errar, por vezes você vai errar.
Administre isso. Administre isso no seu coração. E observe só uma coisa. A sabedoria vai prosseguir dizendo: tolos, adquiram também bom senso. Queridos, quantas guerras poderiam ser evitadas com bom senso? Você está entendendo? Com bom senso. Às vezes uma guerra se inicia com uma palavra dentro de casa, falta de bom senso, sabe? Aquele comentário constrangedor, inconveniente, aquela palavra inapropriada, sabe? Aquela crítica não pedida. Olha, com bom senso a gente evita guerras. Com bom senso a gente evita problema. Com bom senso a gente preserva amigos e evita inimigos. Bom senso. Bom senso, queridos. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado bastante isso. Olha aqui, se a tua opinião não foi pedida, não dê. Não dê. Só entre numa discussão se te chamarem pelo nome. Você tá entendendo? Se te chamarem pelo nome e perguntarem o que você acha. Bom senso. Isso significa você avaliar o que vale a pena ou não. Tem coisa que não vale a pena nem ser dita. Tem coisa que não vale a pena nem ser comentada, ainda que ela seja uma verdade. Ainda que ela seja real, palpável, mas todavia você não precisa agir de uma maneira insensata, com falta de bom senso, usando palavras inadequadas, inapropriadas em momentos constrangedores. Isso chama-se bom senso. Quantas vezes você se encontrou com pessoas com falta de bom senso? Quantas vezes? Quantas situações? Quantas situações você olhou e disse assim: meu Deus, isso é comentário que se faça, isso é coisa que se diga, isso é momento para isso. Falta de bom senso, querido. Quantas amizades são desfeitas aí? Quantas amizades, numa palavra, num comentário, numa situação. Eu aprendi uma coisa: se não te chamarem pelo nome, não responda, não é com você que estão falando. Se não perguntarem a tua opinião, não dê, é porque não querem saber o que você acha. É bom senso, o nome disso é bom senso. E muita coisa, muitas pessoas não precisariam de muito não, elas só precisariam de bom senso. Evitariam guerras, evitariam inimigos, evitariam situações constrangedoras. Aí pergunta: qual é a receita para evitar tudo isso? Bom senso. Bom senso resolve muita coisa. Bom senso resolve muita coisa. E por vezes é só disso que muita gente está precisando, queridos. Bom senso. Que a tua presença ela não seja algo constrangedor e desconfortável. Tem gente que tem comentários tão inconvenientes que quando a pessoa aponta na esquina, todo mundo já começa a se olhar e dizer: espera aí para ver as pérolas que vão sair dali. Quando a pessoa chega, todo mundo fica incomodado dentro do ambiente, porque sabe que naquela pessoa seja bom senso, que nós nunca venhamos a ser esta pessoa. E no dia que nós agirmos com falta de bom senso, que nós tenhamos sabedoria o suficiente para entender que nós erramos e não venhamos a repetir aquelas ações. Não permita que a tua presença seja desagradável. Que em todo lugar você seja, olha aqui, você seja prudente, seja apressado no ouvir e tardio no falar. Que a tua presença não seja desagradável, você tá entendendo? Que a tua presença não seja desagradável por causa da falta de bom senso. Tem gente que não precisa de muita coisa na vida, ela só precisa de uma pitada de bom senso. Uma pitada de bom senso iria melhorar muita coisa, iria resolver muita situação e evitar muitos problemas. Glórias a Deus, que a nossa presença, que a nossa vida não seja desta maneira. Olha só, lá no versículo de número 13 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. A sabedoria tá falando aqui, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha a instrução da sabedoria. A própria sabedoria entende que quem teme a Deus odeia o mal. Ou seja, quem teme a Deus resiste ao mal, não suporta o mal, não gosta do mal, não se entrelaça com o mal, não caminha com o mal, não tem como. Eu tenho certeza que tem coisas que quando você fica sabendo, você até se pergunta: nossa, como essa pessoa teve coragem de fazer isso? Porque é uma coisa que não entra no teu coração.
É uma coisa que você não consegue associar, assimilar. É uma coisa que você não consegue absorver. Por quê? Porque o temor de Deus é o filtro da tua vida. É o filtro. Às vezes a gente olha para pessoas e diz assim: como essa pessoa teve coragem de fazer isso com aquela outra? Como essa pessoa teve coragem de falar isso no meio dessa situação? Como esta pessoa se comportou desta maneira? Como que ela conseguiu? Ei, falta um filtro chamado temor do Senhor. Você tá entendendo? É, o filtro, o nosso filtro, queridos, é o temor de Deus. Se nós perdermos esse filtro, nós nos assemelharemos àqueles que andam em trevas. Aqueles que não conhecem e nem querem conhecer a Deus, aos perversos. Você tá entendendo? O nosso filtro chama-se temor ao Senhor, e quem tem sabedoria o conserva. O conserva. O temor a Deus. Quantas vezes o inferno ele vem investindo alto para tentar tirar esse temor da nossa vida, porque ele sabe que é o filtro. Muita coisa você não faz aí por temor ao Senhor. Não é por causa do que os outros vão falar. Não é por causa do que alguém vai sentir, não é por causa do prejuízo que você vai ter. Tem coisas aí na tua vida que você não faz por causa do temor que você tem a Deus. E o temor ao Senhor é o nosso filtro. Quando nós temos o temor a Deus, não é qualquer coisa que passa na nossa vida. Não é qualquer pessoa que fica na nossa história. Não é qualquer coisa que nós fazemos na nossa caminhada. E por isso muita gente vai olhar para você e vai dizer que você é tolo, que você é bobo, que você é ingênuo, que você é isso e aquilo outro, mas não se inquiete por causa disso. Mantenha o teu filtro, porque não é todo mundo que vai estar do teu lado mesmo, não. Não é qualquer coisa que você vai fazer mesmo, não. Tem coisa que você não vai fazer. Ainda que todo mundo ao teu redor faça, você não vai fazer, porque o temor de Deus não deixa. Você tá entendendo? O temor de Deus é o filtro da tua vida. O temor de Deus é o filtro da tua alma. O temor de Deus é o filtro da tua caminhada. Se nós perdermos isso, nos assemelharemos aos perversos. Não teremos distância nenhuma e diferença nenhuma deles. E eu acho interessante que aqui ela prossegue dizendo: odeio o orgulho e a arrogância. Queridos, a sabedoria está dizendo que odeia o orgulho e a arrogância. Eu já até comentei com você que o orgulho, ele transforma anjos em demônios. O orgulho, ele faz, olha aqui, o grande tropeçar em si mesmo. O orgulho, ele traz consigo a queda. A Bíblia diz que, olha aqui, o orgulho precede a queda, mas a honra, mas a humildade, ela vai diante da honra. Você tá entendendo? Queridos, é uma questão de lógica, é uma questão, sabe, de sabedoria. Você entender que o orgulho, ele derruba, ele quebra. O orgulho, ele quebra impérios. O orgulho, ele quebra reinados. O orgulho, ele quebra muita coisa. Muita coisa, ele derruba, ele destrói. O que você acha que fez Lúcifer virar Satanás? O que você acha que fez o anjo virar demônio? Ei, você acha que foi o quê? Foi o orgulho. Ele se engrandeceu, se ensoberbeceu, o orgulho o envaideceu de uma maneira que ele queria estar acima de Deus. Tem pessoas, olha aqui, que construíram impérios, porém o orgulho destruiu. Tem pessoas que construíram muita coisa, porém a soberba derrubou. Você tá entendendo? É questão de sabedoria, limpar o coração do orgulho, da soberba, da altivez, da arrogância. A soberba olha para isso e detesta. A sabedoria olha para isso e detesta. Ela detesta porque ela sabe que em orgulho nada se sustenta, que em soberba nada permanece. E quantas vezes o inferno quer trazer isso no nosso coração? E olha aqui, ninguém tá livre de ser atingido nessa área não, viu? Às vezes assim, longe de mim ser orgulho. Ei, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso e por vezes, sim, podemos ser setados, inflamados exatamente no nosso orgulho. Sabe, quando você olha e diz assim, quer saber, isso daqui não é pra mim, ou você olha e de repente você se sente superior, ou qualquer coisa do tipo, querido, que tem uma inflamação do orgulho.
E é exatamente aí que o inferno vai trabalhar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando nós agimos com sabedoria, que nós percebemos que o nosso coração está sendo inflamado, que o inferno está querendo inflar o nosso ego, o nosso orgulho, e nós neste momento não cedemos a esta pressão e nós quebramos o nosso orgulho, você vai ver que toda a palavra de Deus, ela é uma quebra do orgulho do homem. É uma quebra do orgulho do homem. O orgulhoso, ele não se dobra a Deus. O orgulhoso não cai de joelhos na presença do Senhor. O orgulhoso não pede perdão mesmo estando certo. Você está entendendo? Ele não consegue. E a palavra de Deus, ela nos fala isso. O orgulhoso não consegue orar pelos seus próprios inimigos. O orgulhoso, ele não consegue amar o próximo como a si mesmo. Pois é, você vai ver que toda a palavra de Deus, ela é uma quebra do orgulho do homem, do ego do homem. Toda a palavra de Deus, você vai entender que ela nos molda, ela nos quebra. Quando o Senhor, ele diz que aquele que quer ser grande, que seja pequeno. Aquele que quer ser senhor de todos, que seja servo de todos. Você está entendendo? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Tenha o outro como seu superior. Toda a palavra vai trabalhar no nosso orgulho, sabe por quê? Porque não adianta construir impérios, não adianta você construir reinados, não adianta acumular riquezas, não adianta ter todo o ouro e a prata do mundo, se o coração, querido, está tomado por orgulho e arrogância. Ei, daqui a pouquinho tudo isso vai desmoronar. Daqui a pouquinho, olha aqui, tudo isso, todo o trabalho, todo o esforço vai por água abaixo. Então, a palavra do Senhor, ela nos confronta a quebrarmos o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Quantas vezes, olha aqui, a gente quer fazer uma coisa e a palavra de Deus diz não. Mas é um não tão seco, não tão duro, não tão claro. Você tá entendendo? Que a gente tem que quebrar o ego para obedecer. A gente tem que passar por cima do nosso orgulho. Gente que não consegue fazer isso, nunca vai viver grandes planos e projetos na presença do Senhor. Por isso que o Senhor, ele nos trata, ele trabalha, ele nos molda. Deus o inferno, quando pega o homem, o que é que ele faz? Ele leva para o pináculo do templo. Ele leva lá para cima. Ele sabe, como um elevador, ele coloca no topo. Deus ele começa falando, seja fiel no pouco. Valoriza o pouco, ama o pouco, trabalha no pouco, agradeça o pouco, sobre o muito eu te colocarei. É etapa em cima de etapa. O orgulhoso não consegue passar por esse processo, porque ele olha e diz assim: esse pouquinho aqui, pois esse pouquinho aqui eu não quero também não. É pra fazer isso daqui, pois esse tipo de trabalho eu também não quero não. É pra fazer isso, pois isso daqui eu não faço não. Pois é, o orgulhoso, ele não passa pelas etapas de Deus, por isso ele não alcança o muito. Por isso ele fica preso, entrelaçado nos processos da vida, porque o orgulho não deixa prosseguir. Às vezes Deus coloca uma porta bem estreitinha, queridos, onde pra gente passar por ela a gente tem que se diminuir, não é verdade? Olha aqui, a gente fica bem pequenininho, aí passa pela porta, aí Deus vai ampliando a porta e vai dizendo: não olha pra trás, eu tô fazendo coisa grande, é pra frente. Aí você vai passando por outras portas maiores, não é desse jeitinho. Mas o orgulhoso não aceita se diminuir para entrar em lugar nenhum, não aceita se diminuir para passar pelas portas que estão diante dele, porque ele se acha grande demais, não suporta o processo de Deus na vida dele. Por isso que a palavra de Deus sempre vai nos confrontar e vai quebrar o nosso orgulho, o nosso ego. Sempre vai quebrar a nossa vontade, porque somente assim nós vamos conseguir viver e caminhar na vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, que esse dia para nós seja dia de confronto, que nós entendamos que não é vergonha pedir perdão, não é vergonha se diminuir para passar por portas que você vai ter que ficar menor para entrar. Olha que não é vergonha você entender que começa do pouco mesmo, ainda que muitos, olha que tenha muita coisa, todavia você tem o teu processo, tem as tuas etapas, e se precisar começar da estaca zero, é da estaca zero que você vai sair. Se precisar começar de baixo, é de baixo que você vai. Olha aqui, e não importa quantas vezes você tenha que fazer isso de novo,
toda vez que você recomeçar, você vai começar com mais experiência, mais prudência e mais sabedoria. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Ele tá dizendo assim: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Vai quebrando o orgulho, o ego. Sabe por quê? Porque olha que você passa por portas pequenas hoje, mas amanhã você vai passar por portas grandes que muitos, mas muitos grandes jamais passarão. E eles vão te olhar tão pequeno passando por lá e vão dizer: como eu não consigo passar por aquela porta, eu sendo grande, eu tendo influência, eu tendo dinheiro, eu tendo isso, como eu tão grande não consigo entrar. Pois é porque tem coisa que Deus revelou só para os seus pequenos, como diz a palavra de Deus, coisas que ele revela só para os seus pequenininhos, tem coisa que é só para quem é pequeno mesmo, e Deus vai nos ensinar a sermos pequenos para vivermos coisas grandes na presença dele. Então suporta o processo, suporta a etapa. Quando você chegar lá, queridos, olha aqui, quando você chegar lá, você não vai chegar lá como quem caiu de paraquedas, não. Quando você chega lá, tem uma história, tem um processo, tem uma caminhada. Quem olhar pra você pode até não gostar de ti, mas vai ter que respeitar a tua história com Deus. Sabe por quê? Olha aqui, porque foi se diminuindo na presença dele que você cresceu. Porque foi quebrando o orgulho que ele te abençoou. Porque foi, olha aqui, limpando o coração de toda altivez e arrogância que ele te soprou. Tem gente que não entende as renúncias e o preço que você paga aí. Mas Deus está dizendo pra você nesta hora: suporta o processo. Não é todo mundo que aguenta ele mesmo, não. Não é todo mundo que consegue passar por ele não. Mas quando você suporta, quando você se prostra diante da vontade de Deus, ele faz o pequeno alcançar coisas grandes. Te prepara, tá só começando, vai ter gente grande, mais grande, sem entender nada contigo, porque tem portas, olha aqui, que elas são enormes, mas elas não são pra gente grande, ela é pra gente pequena, gente que deixou Deus quebrar, tratar, trabalhar, moldar, sarar, limpar. Você tá entendendo? Pois é, seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te coloca, o muito de Deus te alcança. Depois desta etapa, passa por ela. Deus está moldando, tratando e trabalhando e está dizendo: precisa passar para alcançar o que eu quero. Quando você chegar lá, você vai ver que não caiu de paraquedas, e até quem não gostar vai ter que aceitar a tua história com Deus. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus, ele fala contigo. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glória a Jesus. Olha só, eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Lembrando que às 23 horas eu entro no YouTube, tá certo? Clamou ao vivo, hoje eu vou ministrar a palavra, né? Mas mesmo assim eu vou entrar, tá certo? Então já deixa esse horário reservado, deixa esse horário programado pra gente clamar juntos em busca de sabedoria. Quem acompanha sabe que no YouTube nós temos um tom mais profético, então se você gosta de uma palavra mais profética, vai lá, uma palavra profética mais cheia de sabedoria, né? Pra nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos orar? Você ora daí, eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez entender que para sermos grandes precisamos ser pequenos. Deus, que o Senhor é tão lindo e nos ama tanto que não nos deixa construir nada em orgulho e em arrogância. Pai, porque seria trabalho em vão, porque a própria soberba faz questão de quebrar tudo. Jesus, mas o Senhor nos confronta, quebra o nosso eu. Deus, quebra o nosso ego, para que nós venhamos andar segundo a tua vontade, e pequenos nós prosseguimos na tua presença. Jesus, quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Hoje tem portas que a pessoa está se diminuindo para entrar, mas daqui a pouquinho tem portas grandes que ela vai passar sem olhar para trás, e gente grande não vai entender, porque com ego tão grande não consegue entrar por lá. Jesus, é porque a porta é grande, mas foi feita para pequeno passar, pequeno na tua presença. Jesus, coisas que o Senhor tem reservado só para os teus pequeninos, nós queremos alcançar. Nos ajuda a nos diminuirmos para que o Senhor cresça na nossa vida, a ponto, meu Deus, que o Senhor seja visto e não a nós, a ponto que o Senhor apareça e não a nós. Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminharmos segundo a tua vontade. Quebra o que precisa ser quebrado,
Nos ajuda a viver a tua palavra, nos ajuda a viver os teus projetos e promessas para a nossa vida. Se preciso for, nos diminua o quanto o Senhor quiser, mas cumpre em nós a tua vontade, as tuas promessas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Deixa a curtida, compartilha com alguém. Lembrando que neste dia 8, nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, tá? Rede social tem endereço e número para informação e eu já te espero. Fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.